Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do curso de formação de professores para o ensino de português para surdo. Vocês já percorreram um caminho considerável até aqui, mas ainda há muito que estudarmos. Esta videoaula, assim como todas as outras, se dará de forma reflexiva e autorreflexiva. Esta disciplina, Teorias da Aquisição Linguística, Libras e Português, é importantíssima, pois nosso objetivo de estudo é a linguagem. Discutiremos sobre os estágios de aquisição da linguagem na criança surda, sobre a aquisição da língua de sinais. Linguagem é uma habilidade cognitiva específica que se utiliza da simbolização para se comunicar. A linguagem ela sofre influência da memória, da percepção, do raciocínio e da teoria da mente. Todas essas habilidades vão sendo processadas no momento da comunicação de forma conjunta. No caso da língua de sinais, a externalização do processo de comunicação acontece por meio da sinalização e a internalização ocorre por meio da visão. O processamento da linguagem começa por meio de uma ideia que a pessoa quer se comunicar. Nosso cérebro está preparado para receber uma língua em um período específico da vida, que é chamado de período crítico para a aquisição da língua. Esse período se entende desde o nascimento até os 3 anos de idade. Os aprendizes que têm o início da aquisição de línguas após os 3 anos de idade terão alguns prejuízos quando comparado com aqueles que aprenderam línguas antes dos 3 anos de idade. É por esse motivo que é tão importante a estimulação precoce de crianças surdas em língua de sinais. Se uma criança surda ela é exposta exclusivamente à língua oral, você estará privando essa criança de receber a entrada completa da língua. A perda auditiva ela não permite que a aquisição e desenvolvimento da linguagem ocorra como em uma criança ouvinte. E isto ocorre porque o processamento de linguagem da criança surda é baseado na percepção visual e na produção visoespacial. Se a criança surda é estimulada em língua de sinais desde cedo, ela tem total acesso à língua e então a cognição dessa pessoa surda será regada de forma adequada com a língua natural. No caso de atraso nesse início de aquisição da língua, haverá problemas que ocorrerão no desenvolvimento da linguagem e, como consequência, no desenvolvimento das habilidades cognitivas. Em 1993, a pesquisadora Raquel Mayberry escreveu um artigo em que faz uma comparação de grupos de pessoas sendo submetidas a um teste de repetição de sentenças na língua de sinais americana. Ela pesquisou 3 grupos de surdos e 1 grupo de ouvintes. O primeiro grupo, o de surdos, tinham adquirido a língua de sinais até os 3 anos de idade. O segundo, grupo de surdos, teve a aquisição de línguas entre 5 e 9 anos de idade. O terceiro grupo de surdos teve a aquisição a partir dos 13 anos de idade e o grupo de ouvintes teve a aquisição tardia da língua de sinais de 9 a 15 anos como segunda língua. Na comparação destes grupos, com relação à reprodução das sentenças, nós temos a pontuação dos ouvintes que adquiriram língua de sinais tardiamente apenas menor do que a pontuação do surdo que teve a aquisição precoce da língua de sinais, isto é, 0 a 3 anos de idade. Essa é uma informação muito importante porque evidencia a necessidade emergencial da estimulação precoce em língua de sinais. Ela mostra que privar a criança surda do acesso adequado à língua no período propício pode gerar impactos na vida acadêmica, na vida social e na construção dessa pessoa como um cidadão. É claro que quando nós falamos de aquisição de língua, vários fatores são importantes, como a integridade da língua ao qual a criança surda está sendo exposta, o ambiente comunicativo no qual a criança está inserida, se ela possui interlocutores que conseguem interagir com ela adequadamente, a frequência da exposição
e se a criança possui na família algum parente surdo que possa interagir com ela desde cedo. São todos fatores que interferem na aquisição da língua de sinais. Em resumo, com o processamento de linguagem ocorrendo de forma correta, o indivíduo será capaz de obter informações do mundo e poderá realizar toda a interação necessária para que a sua cognição tenha subsídios suficientes para se desenvolver adequadamente. A língua de sinais é a língua indicada para a aquisição e deve ser a língua de instrução e conhecimento das crianças surdas. Cerca de 95% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes e, por isso, não vão ter início de aquisição de língua em tempo adequado. Os outros 5% de crianças surdas nascem em famílias com pais surdos e, portanto, têm, desde o início de suas vidas, o contato com a língua de sinais. Vejam a imagem. Tendo como base os estudos que a linguista Ben Sewell publicou em 1998 sobre a aquisição da língua de sinais por crianças surdas e filhas de pais surdos, que é uma situação ideal, exponho as etapas de aquisição por idade. Lembro que os marcos de idade não podem ser vistos como regra absoluta para a aquisição da língua. No caso desse estudo, temos a descrição desses marcos de idade para aquisição da língua de sinais britânica. O balbucio e os gestos estão presentes nas crianças surdas no início da aquisição de língua. Como essas crianças surdas não podem ouvir o balbucio oral, regride e o balbucio gestual se desenvolve. No final desse período de balbucio, essas crianças começam a usar gestos independentes que podem vir a ser mais tarde os primeiros sinais. É o período de produção gestual motora grossa, composta de gestos independentes e a primeira cópia de sinais dos pais. A partir dos 9 anos de idade, até 1 ano, a criança começa a apontar para si mesma, para outras pessoas e para objetos. Porém, essa forma de apontar não é vista como uso linguístico. Somente por volta de 1 ano e 5 meses de idade, a criança surda começa a exibir os primeiros sinais. Porém, a criança ainda não especifica alguns itens incorrendo em comportamentos com generalização de sinais, por exemplo, como o uso de sinal de carro para se referir tanto a carro como a ônibus. A partir de 1 ano e 6 meses até 1 ano e 11 meses, observa-se o uso da apontação para outras pessoas. Com relação à morfologia, há o aparecimento dos verbos, mas sem marcações produtivas e sem o uso da derivação, ainda não há distinção entre nomes e verbos nesta fase. Com relação à sintaxe, começa nesse período o aparecimento das primeiras sentenças de 2 sinais, com o uso da ordem da sentença para marcar as relações semânticas. Entre 2 anos e 2 anos e 5 meses, observa-se a produção fonético-fonológico diferente da observada nos surdos adultos, com padrões de redução de contrastes e omissões de traços fonológicos. Aos 2 anos de idade, começa o uso de referenciais pronominais, apontando para o referente específico. Entretanto, algumas crianças apresentam erros nesses referenciais pronominais, apontando para a terceira pessoa. Começa um pouco mais tarde. Somente aos 2 anos e 5 meses, a primeira, segunda e terceira pessoa já são usadas adequadamente. Com relação à morfologia nesta fase, os verbos com concordância começam a ser usados com algumas inadequações. Também há o início da distinção entre nomes e verbos, mas com contrastes feitos ainda de forma rudimentar. Aos 2 anos e 6 meses, aparecem os primeiros classificadores usados em verbos espaciais, ainda com configurações de mão incorretas ou sem marcações. Ainda com esta idade, inicia-se o uso da concordância verbal correta.
A partir dos 3 anos de idade, a criança já consegue fazer inflexão verbal com movimento e inicia o uso correto de classificadores. Ela passa a usar corretamente a concordância verbal nas frases quando há referência a objetos presentes no contexto, mas existe a omissão da concordância verbal com locais abstratos. E isso pode continuar até depois dos 3 anos de idade. Aos 4 anos de idade, a criança ainda não exibe o estabelecimento claro com relação à localização associada ao referente. Mas aos 4 anos e 11 meses, ela demonstra um grau de controle no uso de local abstrato, inclusive na manutenção desse local. Aos 5 anos de idade, a criança surda já domina a morfologia da língua de sinais. Dos 6 aos 8 anos de idade, ao desenvolvimento das habilidades narrativas, a aquisição de estruturas gramaticais no nível da sentença e já está completo. E aos 8 anos de idade, o uso de classificadores e verbos espaciais são largamente utilizados, embora com alguns erros. E, finalmente, aos 9 anos de idade, existe o uso produtivo desses classificadores e a organização espacial verbal está completa. Ronice Miller de Quadros, linguista brasileira e importante pesquisadora da língua de sinais em nosso país, ela publica, em 1997, os resultados de seus trabalhos sobre a aquisição da língua de sinais por crianças surdas, filhas de surdos, com o objetivo de conhecer o processo de aquisição da língua de sinais em crianças surdas, filhas de pais surdos, e analisar sobre a questão da língua de sinais, como L1, e suas repercussões no ensino de crianças surdas. Segundo Quadros, o processo de aquisição da língua de sinais é semelhante, não igual, mas semelhante ao processo de aquisição da língua oral pelos ouvintes, no que se refere às fases deste processo. Sabe-se que a língua é responsável pelo desenvolvimento cognitivo e social da pessoa. De acordo com isso, Quadros chega à seguinte conclusão: a não exposição da criança surda à sua língua de sinais no período natural da aquisição da linguagem, o período crítico, causa danos à organização psicossocial da criança. Considerando o período crítico, a criança surda de pais ouvintes estão em situação de desvantagem em relação às crianças de pais surdos, comprometendo o seu desenvolvimento da linguagem de modo natural e, por consequência, seu desenvolvimento educacional. Isso ocorre porque, em casos de crianças surdas com pais ouvintes, as interações limitadas a poucos gestos naturais acabam se reduzindo enormemente e há trocas simbólicas com o meio. O conhecimento sobre o mundo e as operações cognitivas que se estabelecem são limitadas, já que não são significados e mediados por uma língua. O sentimento de identificação com seus pares, tão necessários ao fortalecimento de sua identidade surda, é inexistente, originando problemas emocionais. Crianças surdas, pais surdos. As interações são significativas com a língua de sinais. O desenvolvimento linguístico segue as mesmas etapas das crianças ouvintes. A aquisição da língua de sinais ocorre, de acordo com a autora, de acordo com Quadros, em 4 estágios. São estes: o estágio pré-linguístico, o estágio de um sinal, estágio das primeiras combinações e estágio das múltiplas combinações. Aqui, nós mostramos uma comparação entre os estágios de aquisição de uma língua e os estágios de aquisição da língua de sinais brasileira. Estágio de aquisição de uma língua, a gente vai perceber que o período pré-linguístico, estágio de uma palavra, estágio das primeiras combinações e estágio das múltiplas combinações. O estágio de aquisição da língua de sinais brasileira, período de pré-linguístico, estágio de uma palavra, estágio das primeiras combinações, estágio das múltiplas combinações e estágio, os mesmos processos de aquisição da linguagem de qualquer língua natural.
Abordaremos agora sobre os estágios de aquisição da língua de sinais brasileira. E tomaremos como exemplo a pequena Fiorella Cantarelli, de 3 anos e diagnosticada como surda aos 4 meses de vida. Seus pais, Fabiano e Franciele, criaram uma página no Facebook para divulgar formas de estimular o aprendizado de crianças surdas. Essa página tem o nome de O Diário de Fiorella. Estágio ou período pré-linguístico. Ocorre desde o nascimento até por volta dos 14 meses. O balbucio ocorre com todos os bebês. Balbucio manual e oral até por volta de 6 meses e balbucio manual aos 14 meses. Gesticulação. Não apresenta organização interna e balbucio quirológico, combinações que fazem parte do sistema articulatório da língua de sinais. As semelhanças encontradas nas duas formas de balbucio sugerem haver no ser humano uma capacidade linguística que sustenta a aquisição da língua. Observe um exemplo. Estágio de um sinal. Entre 12 meses e 12 anos, a criança ela muda o conceito da apontação inicialmente gestual, do período pré-linguístico, para visualizá-la como elemento do sistema gramatical da língua de sinais, já um sistema linguístico. Aprendem a relacionar o sinal com os objetos. Sinais não são flexionados, são formas congeladas. Não fazem uso dos dispositivos indicativos em língua de sinais. Observem esse exemplo. Naquele exemplo, a gente via Fiorella aprendendo o sinal de luz. Agora, o estágio das primeiras combinações. Surgem por volta dos 2 anos. A ordem usada pelas crianças surdas nesse estágio é sujeito-verbo, verbo-objeto, ou ainda, num período subsequente, sujeito-verbo-objeto. Apresenta erros de reversão pronominal, eu e você. Usa verbos sem flexionar. A ordem das palavras é utilizada para o estabelecimento de relações gramaticais. Observe esse exemplo com Fiorella. Então, vocês viram Fiorella com sua mãe gravando, mostrando que elas já conseguem fazer algumas combinações. Estágio de múltiplas combinações. Por fim, o estágio das múltiplas combinações, que ocorre por volta dos 2 anos e meio.
As crianças surdas apresentam o que é chamado por muitos autores de explosão de vocabulários. Nesse estágio, a criança surda começa a distinguir formas derivadas, diferenciando nomes e verbos e tem o domínio completo dos recursos morfológicos. O estágio das múltiplas combinações se desenvolve até mais ou menos os 5 anos de idade. O que acontece com a criança surda nesse estágio entre os 2 anos e meio a 3 anos? As crianças surdas apresentam a chamada explosão do vocabulário, diferencia nome de verbos, empilha os referentes não presentes em um único lugar no espaço, usa flexão verbal generalizada como se todos pertencessem à classe dos verbos direcionais. Olhem mais um exemplo.
Então, nesse vídeo, a gente viu Fiorella conversando com a mãe, falando sobre as picadas de mosquito e sobre as batidas na perna. Estágio de múltiplas combinações, 4 anos. A concordância verbal ainda não é utilizada corretamente. Deixam de empilhar os referentes não presentes em um único ponto. Porém, pode estabelecer mais de um ponto no espaço para o mesmo referente. Observem esse exemplo de Fiorella agora. Então, nesse vídeo, vocês puderam perceber Fiorella conversando sobre a mãe e a saudade que ela estava sentindo da mãe no período em que ela ficou ausente, que ela estava viajando. Estágio de múltiplas combinações agora com 5 anos. A criança já tem um domínio completo dos recursos morfológicos da língua. O uso do verbo flexionado de forma adequada e coloca e mantém um ponto no espaço para referentes não presentes. Agora esse exemplo não será mais com Fiorella, porque agora é um exemplo com 5 anos, não é a idade que ela ainda tem. Então observe. Então vocês puderam perceber por esse vídeo que as crianças com 5 anos de idade já conseguem ter um domínio completo da linguagem. O papel da linguagem no desenvolvimento da criança surda.
Comunicar-se com seus pais e familiares o mais cedo possível, através da linguagem, estabelece vínculos afetivos entre crianças e pais. Desenvolve suas habilidades cognitivas durante a infância, proporciona conhecimento sobre o mundo, permite comunicar-se integralmente com o mundo circundante e pertencer culturalmente a dois mundos. Conclusão. Os estudos sobre a aquisição de língua de sinais demonstram que a criança surda passa por fases de aquisição da linguagem semelhantes, não iguais, mas semelhantes e em períodos idênticos às das crianças ouvintes. A importância da língua natural no desenvolvimento cognitivo e social da pessoa e, assim, a relevância da língua de sinais brasileira para a criança surda. Aqui vocês têm nossos referenciais teóricos e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a disciplina, a gente vai estar à disposição no AVA e nos fóruns. Muito obrigada.